Fala aí galera, boa tarde a todos. Professor Thiago novamente com vocês. Se você é aluno do ensino fundamental e ensino médio e gosta aí de acompanhar e estar por dentro dos conteúdos de matemática, se inscreve no nosso canal, acompanha aí toda semana, tem vídeos de matemática para vocês aí estar por dentro aí do conteúdo de matemática. Bom, vou estar fazendo agora uma introdução a um conjunto numérico também chamado de conjunto dos números complexos também, tá? E esse conjunto dos números complexos é matéria de terceiro ano, só é vista no terceiro ano do ensino médio, ok? Bom, então, o que seria um número complexo? Você tem desde lá do primeiro ano, você aprende o que é um número natural, o que é um número inteiro, um número racional, um número irracional, e aí depois você descobre que todos esses números, eles são números que são reais, tá? Ué, mas tem algum número que não seja real? Sim. Um número que não é real é um número que é imaginário. Então, o número complexo, ele tem uma parte imaginária, tá? Que é a nossa letra I, tá? A gente chama de unidade imaginária, tá? A letra I entra nos números complexos como unidade imaginária. E o que é a letra I pra gente na matemática, então? Na matemática, pra gente, a letra I é nada mais, nada menos que a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, se I é a raiz quadrada de menos 1, então eu posso passar essa raiz quadrada pro lado de lá e falar que I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Então I ao quadrado é menos 1 e I é igual a raiz quadrada de menos 1. Bom, para que serve essa unidade imaginária? Para que serve essa raiz quadrada de um número negativo 1? Aonde se aplica isso? Bom, quando você aprendeu lá no nono ano, oitava série, antiga oitava série, nono ano, a resolver uma equação de segundo grau usando forma de Bhaskara, tá? Você chegava em uma parte da equação que não tinha solução real, tá? E aí nós vamos ver que não tinha solução real, mas tinha uma solução complexa. Nós vamos usar aqui a equação de segundo grau para chegar na forma, tá? Na forma algébrica de Z. O que seria Z? Z é um número complexo, tá? Então Z é um número complexo, onde eu tenho a parte real aqui, o X, e a parte imaginária aqui, o Y, tá? Então o X é a parte real, tá? Do número complexo. E o Y é a parte imaginária. Eu posso tanto colocar o número complexo dessa forma, ou eu posso colocar como um par ordenado também, que depois você vai colocar aí no plano de Argand de Gauss. Gauss foi um dos matemáticos que estudou sobre o número complexo, tá? Ele aprimorou os números complexos e depois veio um irlandês chamado Hamilton, e Hamilton considerou o número complexo como um par ordenado, tá? Então, o número complexo também pode ser considerado como um par ordenado, aonde o X é a parte real e o Y é a parte imaginária, tá bom? Então, usei aqui um número complexo, onde eu tenho X real e Y imaginário. Vamos aí, sem perder mais tempo, vamos para a equação de segundo grau. Se você ainda não sabe como resolver uma equação de segundo grau, você não aprendeu ou você não lembra como resolver, tem um vídeo meu aí no canal que explica como usar a forma de Bhaskara, que é o que nós vamos usar aqui para resolver essa equação de segundo grau. Nós vamos resolver essa equação usando forma de Bhaskara, ok? Vamos lá então. Primeiramente, para resolver uma equação de segundo grau por Bhaskara, eu preciso de encontrar o delta. E delta, para quem não lembra, é b ao quadrado, no caso 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então fica assim o delta. E eu dou continuidade então. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Dá menos 20. Daí, delta igual 4 menos 20 dá menos 16. Toda vez que você estudava lá equação de segundo grau, quando chegava num delta negativo era muito bom. Por quê? Porque parava a equação, acabava ali. E aí você escrevia não existe solução real, escrevia solução vazia, tá? Sim, se você está no oitavo ano, oitava série, você faz isso mesmo. Chega numa equação de segundo grau por Bhaskara, você escreve que não tem solução real e acaba a equação por aqui. Mas, como nós estamos falando de números complexos, nós estamos falando do conjunto C aí, o conjunto de números complexos, eu tenho raiz de número negativo. Agora eu tenho. Por quê? Porque agora aparece a letra I. E como que eu aplico isso? De que forma isso fica? Fica assim. Vamos para a segunda parte aqui da forma de Bhaskara, então. X igual menos b menos o 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16, certo? Tudo isso
dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes 1, certo? Então montei aqui a segunda parte da forma de Bhaskara, vou dar continuidade. X é igual menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de menos 16. E agora, como que eu resolvo essa raiz quadrada de menos 16? Bom, vale lembrar, tá? Menos 16 não tem raiz quadrada real, mas tem raiz quadrada imaginária sim, tá? Toda vez que eu tiver uma raiz negativa, por exemplo, como menos 16, eu posso pensar em separar esse menos 16 em menos 1 vezes 16. Ou seja, eu separo em duas raízes, raiz de menos 1 e raiz de 16. Quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Eu sei quanto é a raiz quadrada de menos 1? Sim. Raiz quadrada de menos 1 é a letra I. Então aqui aparece a letra I. E a raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, raiz quadrada de 16 negativo é menos, né? Na verdade, é 4i, tá? É 4i. Aparece a letra I, 4i, tá bom? Então vocês entenderam o porquê, né? Eu separo essa raiz de 16 em duas raízes, a raiz de menos 1 e a raiz de 16. E aí a raiz de menos 1 é i e a raiz de 16 é 4, certo? E aí ficou dessa forma. Observa que nós vamos chegar aí num número complexo na forma algébrica, na hora que eu for puxar o x1 e o x2. Vou puxar o x1, vou puxar o x2 aqui. Como fica aí o x1? E como fica aí o x2? Quando eu puxo o x1 e o x2, eu fico menos 2 mais 4i sobre 2, tá? Menos 2 mais 4i sobre 2. E fico com menos 2 menos 4i sobre 2. Ou seja, você está vendo aí o surgimento de dois números complexos, tá? O x1 é um número complexo e o x2 também, que no caso vai ficar dessa forma. Deixa eu apagar aqui, para a gente poder continuar o x1 e o x2. Quem fica sendo o x1? Quem fica sendo aí o x2? O x1, 2 divide por 2, no caso menos 2, né? Dá menos 1. E 4i divide por 2, dá apenas 2i. E quem é o x2? Menos 2 divide por 2, menos 1. E menos 4i divide por 2, menos 2i. Você viu aí o surgimento então de dois números complexos, tá? Aqui são dois números complexos, aonde eu tenho o menos 1 como parte real e o 2i como parte imaginária aqui no x1. No x2, o menos 1 é a parte real e o menos 2i é a parte imaginária dele. Então nós chegamos aí um número complexo, tá? Desse formato que nós chamamos de forma algébrica. Ele está da forma algébrica. Ele não está como um par ordenado, ele está de uma forma algébrica, ok? Bom, venho em um outro vídeo aí com vocês para explicar a adição e a subtração, tá ok? E depois, mais à frente, multiplicação de número complexo. Espero que tenham entendido de onde surge o número complexo e o porquê aí da letra I, da nossa unidade imaginária. A nossa unidade imaginária foi um artifício utilizado para poder continuar a conta mesmo com uma raiz negativa que não tinha solução no número real, ok? Então, foi criada aí, desenvolvida durante muitos anos por vários matemáticos, tá? O que aprimorou foi Gauss e depois aí o Hamilton, tá? O irlandês Hamilton aí em 1800, chamando de par ordenado, ok? Espero que tenham compreendido e eu finalizo por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like. Até o próximo. Tchau, galera. Obrigadão.